orientar, né? Então, fique tranquilo. Você não vai perder, não. Tá? Tem que dar aula com esse negócio aqui no pescoço, tá, pessoal? Parece um alienígena, mas tudo bem. Mas vamos lá. Bom, eu queria falar para vocês o seguinte, sobre algumas atividades que nós temos aí na plataforma, que são atividades bastante importantes e que precisam de uma orientação para que não tenha nenhum problema, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar minha tela para que vocês possam ver aqui a atividade. Vamos ver. Isso, deu certo. Então aqui, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Vejam então que nós temos 4 atividades, tá? Um questionário objetivo, né? Cada atividade vinculada a um texto. São 4 textos, ok? Bom, uma das atividades muito importante é essa atividade 2, que é o fórum, tá ok? O que vocês vão fazer nesse fórum aqui, né? Não sei se vocês já leram, mas o fórum está iniciando hoje, tá? Dia 10 de março. E olha, ele vai até o dia 23. Então, vocês têm 13 dias para fazer essa atividade, né? E 13 dias também, aí, durante esses 13 dias, para que a gente possa discutir. Até porque a ideia é a gente utilizar esse fórum para a próxima aula, para a próxima web, tá? Então, é muito importante que todos participem. Sem contar que o valor é 25 pontos, tá ok? Então, o que é a ideia desse fórum? Esse fórum ele vai discutir o patrimônio cultural aí da sua cidade, tá? Tanto tangível como intangível, né? Tanto material quanto imaterial. Tá? A ideia é que você, primeiramente, escolha um patrimônio da sua cidade. Ah, professora, eu não sei ainda se é patrimônio, se não é patrimônio. Então, com a web de hoje, né, vocês vão terminar a web sabendo qual é a ideia de um patrimônio cultural, né, a noção de um patrimônio cultural, ou quem já fez as leituras e tudo mais. Tá? Então, você vai poder fazer o seguinte. Você pode... O que tem que fazer no fórum? Primeiro, você vai trazer um registro fotográfico. Né? Um registro fotográfico desse patrimônio cultural. Tá bom? Bom, professor, mas eu quero fazer do patrimônio imaterial. Você pode fazer um pequeno vídeo também. Né? Uma dança... uma comida típica, você pode filmar fazendo aquela comida típica, você pode fazer da dança filmando a dança, né? Então, você também pode fazer de um patrimônio imaterial, tá ok? E você pode fazer um vídeo curto, tanto do material quanto do imaterial. Pode fazer um vídeo curto, né? Ou registros fotográficos, tá? E aí você vai produzir um texto, tá? De, no mínimo, 200 palavras, falando, né, desse patrimônio, contando um pouquinho de como é esse patrimônio e, de preferência, fazendo uma relação já com os textos, tá? Que foi disponibilizado, que é o texto do professor Leonel Monastirski, que é um texto que vai falar aí sobre algumas noções de patrimônio, de memória, de identidade, de espaço, tá? Então, ali tem algumas indicações para vocês, ó. É para você escolher apenas uma fotografia ou o vídeo, né? Não precisa encher de fotos, né? Se vocês quiserem. A ideia é você escolher uma fotografia, tá? Até para não poluir tanto o fórum. Tanto a foto como o vídeo deve ser elaboração própria, tá, pessoal? Então, muita atenção. Ó, os tutores vão estar orientados, eles vão receber os critérios de avaliação e fotografia que não seja realizada por você, né? Não seja fotografada por você, não vale. Né? Eu vou fazer eu vi ali que o Giovanni falou que vai fazer do Regente Feijó. Tem várias fotos do Regente Feijó na internet. Então, eu quero que você tire a foto. Tá? Você vá até o lugar. Tá? O pessoal falando que vai fazer do bonde aéreo e telemóvel. Tudo bem. Vocês podem escolher o que vocês querem fazer nesse patrimônio. Aí, até surgiu uma dúvida, né, no fórum. Esse patrimônio precisa ser da cidade do polo, né? Então eu moro em Ponta Grossa, tenho que ir lá em Baiti fazer o trabalho? Não. Você pode fazer da sua cidade,
tá bom? Se você mora em Ponta Grossa, você faz em Ponta Grossa. Se você mora em Telemaco Borba, quer fazer do bondinho aéreo lá, pode fazer do bondinho aéreo, sem problema nenhum, tá? Tanto que você vá até o lugar. Por que ir até o lugar, né? Primeiro, professor, já fui várias vezes e tal, conheço. Mas agora vocês, depois da web, a ideia é que vocês vão até lá e olhem de uma maneira diferente para esse lugar, né? Já olhem ele de uma maneira diferente, tá? E também, ir até lá, também, se vocês derem uma olhada na atividade 4, vocês podem aproveitar, né, o que vocês fizeram na atividade 2, na atividade 4. Vocês perceberam isso ou não? Quem percebeu aí? Fala para mim aí, quem percebeu? Quem percebeu que pode utilizar a atividade 2, né, como uma ajuda para a atividade 4? Pouca gente, hein? Pouca gente está navegando na plataforma, hein, pessoal? Então é o seguinte. Então, como eu falei, o texto que vai servir de base aí para vocês é o texto do professor Leonel, tá? Espaço Urbano, Memória Social e Patrimônio Cultural, que é o mesmo texto que eu pedi para vocês lerem aí para a web, tá? Acredito que todos leram para a web, né? Os dois textos, tudo certo, né, pessoal? As postagens não deverão ser feitas de forma de arquivo, tá? Não esqueçam disso. Coloquem a foto diretamente no fórum. Se vocês têm alguma dúvida de como postar essa foto no fórum, vocês entrem em contato com o tutor. Tá? Então aqui, ó, já estão feitas as turmas, eu acredito que já está liberado, mas quando você vai fazer a tua postagem aqui, ó, tem um linkzinho aqui que você pode colocar, ó, a imagem, né? Então daí você pode colocar uma imagem que está no seu computador, que tem que ser do seu computador, né? Vai lá e procura ela onde está, procura onde ela está no seu computador e coloca, tá bom? Mas se alguém tiver dificuldade, entre em contato comigo ou com os tutores que a gente orienta, tá? Para que vocês não precisem, né? Para que vocês não façam nada errado ali na hora de colocar as imagens, tá ok? Além disso, pessoal, os textos sem fundamentação teórica, eles deverão ser refeitos, tá? Então, assim, você tirar a foto do patrimônio, tá ok? É você falar um pouquinho daquele patrimônio e falar um pouquinho da relação e trazer o texto do professor Leonel ou qualquer outro texto da disciplina, né? Ou qualquer outra fundamentação para dizer um pouco desse patrimônio, para enriquecer o teu texto, né? Para fazer uma análise mesmo, né? Ok? E lembrando que vocês devem comentar nas postagens dos colegas, no mínimo em 2 postagens, tá ok? Então essa é a atividade 2 do fórum, ok? A atividade 3 é uma produção de texto, tá? A respeito do texto da Simone Sifone, da professora Simone Sifone. E a atividade 4 é a atividade que eu falei para vocês, tá? Eu vou estar encaminhando aqui, vou pedir para que eles coloquem na plataforma o modelo de plano de aula. Essa tarefa tem por objetivo a produção do plano de aula com base nos patrimônios culturais de sua cidade. Você deverá escolher um patrimônio cultural para elaborar a sua aula. Pode ser o mesmo do fórum de discussão. Dessa forma, é importante que você busque fontes históricas e geográficas sobre o seu patrimônio, como fotografia, vídeos, mapas, depoimentos, objetos, etc. Tá? Então, ali, não quer dizer que você precisa tirar uma foto quando for fazer lá o trabalho do fórum. Já tira várias fotos, faz vídeo, faz o que você, se quiser conversar com alguém próximo, né, que conhece um pouco mais daquele patrimônio, que tudo isso vai servir na hora de você montar o seu plano de aula, né? O modelo de plano de aula, eu conversei com a professora Suzana e ela me enviou o modelo. Acredito, não sei se já foi trabalhado com vocês, como montar um plano de aula, mas de qualquer forma, me respondam aí se vocês já fizeram um plano de aula ou não. Mas eu vou colocar o modelo certinho que vocês têm que seguir, tá? Segue o modelo. É o mesmo modelo que a professora Suzana utilizou. Eu só não sei se ela utilizou com vocês, tá bom? Bom, então daí seria isso, né? Quem tiver também dificuldade com o plano de aula, vocês podem entrar em contato com os tutores, eles sabem como elaborar esse plano de aula, então eles vão te dar uma ajuda, tá bom?
Então, eu coloco o modelo aí a partir de segunda-feira, esse modelo já vai estar disponível para vocês, segunda ou terça. Tá ok? Bom, alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida aí sobre o trabalho? Nenhuma? Tudo ok? Tudo bem, Janaína. A gente também teve alguns probleminhas aqui. Bom. Bom, eu queria falar para vocês, então, o seguinte. Bom, vamos começar, então, a falar um pouquinho sobre a ideia de patrimônio cultural. Explico, o Michael. Então, assim, depois você... Vou ver se a gente faz um tutorial aí de como colocar a foto ali na plataforma, tá? Eu vou conversar com os tutores para eles orientar vocês também, tá bom? Se qualquer coisa no final da aula ali a gente faz. De preferência, né, de classe. Se você mora em Baiti, você vai procurar fazer um patrimônio que seja aí da sua cidade. A não ser que você tenha aí um outro contato, uma outra cidade que você costuma ir também, você pode escolher fazer também, tá? Veja o que você achar melhor. Bom, então a ideia de patrimônio, pessoal, olha só que o professor colocou no slide lá para a gente acompanhar. O patrimônio, a palavra patrimônio é formada por dois vocábulos, tá? Greco-latinos, pater e nomos. A palavra pater significa chefe de família, ou em um sentido mais amplo, os antepassados. Dessa forma, pode ser associada também a bens, posses ou heranças deixados pelos chefes ou antepassados de um grupo social. Talvez aí essa ideia, né, é a ideia que nós mais conhecemos sobre patrimônio, né? Então, e não está errado, né? Essa é a ideia mesmo. É um patrimônio que, o meu avô faleceu e deixou um patrimônio para a família, né? Então, dentro dessa ideia é que vem a palavra patrimônio, né? A Françoise Chouet, ela também vai trazer uma ideia aqui, né, de patrimônio. Ela fala o seguinte, essa bela antiga palavra estava na origem ligada às estruturas familiares, tá? Econômicas, jurídicas de uma sociedade estável, enraizada no espaço e no tempo, tá? Requalificada por diversos adjetivos, né? Genético, natural, histórico, que fizeram dela um conceito nômade, que segue hoje uma trajetória diferente e retumbante. Então, a ideia de patrimônio, embora a gente sempre conheceu, né, antes como patrimônio histórico, né, à medida com o passar dos anos, ele foi ganhando requalificações, né? Então, hoje, quando nós falamos em patrimônio no Brasil, no mundo, nós temos diferentes tipos de patrimônios. Tá? Nós temos o patrimônio natural, nós temos o patrimônio ferroviário, nós temos um patrimônio documental, um patrimônio militar, o próprio patrimônio, né, que talvez é o mais conhecido, né, o mais visível, né, o patrimônio arquitetônico, né, que é um patrimônio arquitetônico que, de certa forma, monumentos. Esses patrimônios, de certa forma, tiveram uma atenção maior durante a história, né? E, recentemente, né, talvez aí até meados do século XX, após meados do século XX, você vai ter o patrimônio imaterial aí aparecendo, né, sendo valorizado, sendo reconhecido também. Né? Muito bem. O que eu queria falar aqui? Então, no texto da Sandra Pellegrini, vocês encontraram aqui essa tabelinha. Tá? A igreja ela vai ser um patrimônio religioso, né? Um patrimônio arquitetônico. Geralmente as igrejas, né, tanto no Brasil
quanto no mundo, elas são vistas, né, talvez foram os principais patrimônios tombados, né, foram as igrejas, né, principalmente no Brasil, gente. A maior parte das igrejas no Brasil, ainda quando não se tombavam, ainda quando não tinha essa ampliação de patrimônio cultural, eram mais esses casarões antigos, as igrejas, né? Então a igreja, no caso, se a gente for analisar através dessa tabela, ela é um bem tangível, né? Ela é um patrimônio material, um patrimônio arquitetônico. É claro que é aí que entra a questão, né? Já que você falou da igreja, observe, né? Eu tenho aqui um patrimônio tangível, que são bens móveis e imóveis, tá? Daí tem aqui, por exemplo, objetos de arte, livros e documentos, coleções arqueológicas. Tenho bens imóveis, tá? Bens imóveis, como monumentos, núcleos urbanos e edifícios, templos, bens individuais, sítios arqueológicos, sítios paisagísticos, né? Uma ilha, são todos bens imóveis, né? Bens tangíveis. Bom, também existe os bens intangíveis. Aí que seriam as ideias, os costumes, as crenças, a tradição oral, a memória, danças, rituais, os saberes. Tudo isso também vai entrar como patrimônio, mas aí ele vai entrar com uma ideia de patrimônio imaterial. Então, veja só, quando eu falo que o tipo de patrimônio da igreja, né, eu posso dizer que a igreja em si, ela é um patrimônio material, arquitetônico. Mas muitas das igrejas têm tradições, têm festas. Então, aquela festa, as relações sociais que ocorrem ali na igreja, em determinado tempo ou momento, né, aquilo também é um patrimônio, né, mas ele é um patrimônio intangível. Ok? Beleza, pessoal? Bom, olha só. Então, essa diferença, pessoal, é uma diferença bem tranquila, bem básica, e a gente vai explorar um pouquinho mais essas ideias, tá? Bom, quem é responsável aqui no Brasil, né? Quem é responsável aqui no Brasil pelo... Tô parecendo o Silvio Santos aqui, pessoal, tá estranho. Quem é responsável aqui no Brasil pela proteção e a salvaguarda do patrimônio? Qual é o órgão federal? Quem me responde? Tá ali no slide, né? Ó, o IFAM, né? O IFAM. Tá, então pergunta agora, eu vou dizer é uma outra pergunta. Quem é responsável pelos bens tombados aqui no Paraná? E agora? E vamos dizer então, na sua cidade, tem algum órgão que é responsável pela proteção do patrimônio cultural? Tem algum conselho, né? Apareceu aqui sim, não sei. Bom, então, veja só, pessoal, no Paraná você tem a coordenação do patrimônio cultural. Né? Existe sim um lugar aqui, né, na Secretaria de Cultura. Geralmente, esses órgãos estão vinculados com a Secretaria de Cultura ou na Secretaria de Turismo, tá? O certo seria na Secretaria de Cultura, que também zelam pelo patrimônio. Então, é claro que o patrimônio cultural ele vai ter um alcance, né, de importância nacional, tem um alcance de importância estadual e de importância local também. Isso cabe da proteção desse patrimônio, ele é a responsabilidade dele, né? A gente vai ver aí daqui a pouco, até 1988, era do Estado praticamente, né? Então a gente vai ter uma discussão bem interessante a respeito disso. Mas, bom, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, é o órgão máximo aqui no Brasil, que é responsável pelo patrimônio nacional, tá? Pelo patrimônio cultural. Vocês podem vir aqui, né, e acessarem o site do IFAM, que vocês vão navegar, saber os bens tombados e tudo mais. Então, acredito que assim que vocês tiverem um tempo, entre no site do IFAM, né, e também pesquisem, né, façam aí um levantamento para saber quem
é responsável no seu município pela proteção do patrimônio cultural? Se existe algum conselho, se existe algum órgão, tá? Uhum. Bom, a Jéssica está falando aqui, mas eu não entendi muito bem, não. Ah, ela olhou que é na Secretaria de Cultura, né? A Jéssica é da onde, Jéssica? Palmeira, né? A Secretaria de Cultura. Eu conheço o pessoal de Palmeira aí, Jéssica. Tem um pessoal bem ativo em relação a essa proteção do patrimônio, né? E Palmeira a gente sabe que é uma cidade muito importante, né? Sobretudo por causa do tropeirismo, né? E bem na entrada da cidade, né? Você tem lá o museu, que é muito bacana, né? Exatamente, se eu não me engano, esqueci o nome da casa, né? Mas foi, se eu não me engano, Dom Pedro, alguma coisa assim que passou a noite, né? Então tem uma história bem interessante, né? A história de Palmeira. Bom, então, pessoal, quando a gente está falando aí de patrimônio arquitetônico, então, Erlon, antes de prosseguir, só deixa eu responder a pergunta do Erlon aqui. Quando o patrimônio ele é tombado pelo município, ele deve ser cadastrado no IFAM? Olha, a princípio não. A princípio vai depender muito do patrimônio, né? Você tem, digamos assim, depende muito da relevância daquele patrimônio. Você tem patrimônios culturais, por exemplo, em que eles estão, por exemplo, numa cidade pequena, mas eles são tombados, né, pelo órgão nacional. Né? Agora você tem patrimônios culturais que eles ficam exatamente restringidos ao município. Né? Porque, de certa forma, quando um órgão, né, ele protege, digamos assim, né, teoricamente, ele precisa dar um apoio, né? Não é somente você colocar o nome lá na lista de patrimônios culturais tombados, né? Não é somente isso. O órgão ele tem que ter um apoio em relação em relação a esse bem, né? Tem que dar um apoio à prefeitura e tudo mais. Então, por exemplo, você tem as estações ferroviárias, por exemplo, de Ponta Grossa. Uma das estações ferroviárias, se eu não me engano, ela é tombada pelo patrimônio do Estado, né? Então é pelo município e pelo Estado, né? Vai ter patrimônios que são diretamente do IFAM. Então vai depender da escala, tá bom? Depende da escala. Não necessariamente precisa ser registrado no IFAM. Né? É claro que se aquele município não tiver um órgão para proteger o seu patrimônio, né, você vai buscar a ajuda do Estado. Se o Estado tiver interesse, né, se tiver uma reivindicação grande, o Estado pode tombar esse bem, tá bom? Claro, Cleia, eu acho que é muito importante isso. Eu acho que visitar os órgãos públicos é essencial. Quanto mais informações você tiver sobre o seu patrimônio, mais vai enriquecer o teu trabalho. E olha, pessoal, não tenham dúvidas que aproveitem bastante essa disciplina, façam as tarefas, porque ela é uma disciplina que, quando vocês se depararem aí na sala de aula, ou até mesmo no estágio de vocês, que vocês precisem fazer uma aula, alguma coisa, vocês já têm uma ideia, né, para começar. Tá? E a partir do patrimônio, a gente vai ver aqui na disciplina que a partir do patrimônio cultural, gente, nós podemos, num olhar geográfico, abordar muitas coisas. Tá? Enriquecer demais a aula. Tá? Então, o tombamento, gente, é a proteção legal do bem. A partir do momento que aquele prédio arquitetônico lá tem um valor arquitetônico, uma estação, uma indústria tem o seu tombamento, ele está protegido legalmente. Né? Então você vai ter aí restrições, tá? Restrições, dependendo do tombamento, do nível do tombamento, restrições em relação àquele bem, em que você não vai poder alterar as suas características originais. Né? Muitas vezes existem acordos de tombamento onde se preserva somente a fachada, né, do prédio e o resto é demolido. Já existem casos assim, tá? Mas existem casos que o prédio todo, né, tombado, você não pode fazer nenhum tipo de instalação dentro do prédio, você tem que manter as características originais.
Tá? Quem que avalia isso? Né? Quem que determina o que pode fazer ou não no prédio? São esses órgãos, né? Esses órgãos de proteção do patrimônio cultural. Tanto no caso, no Estado, na esfera estadual, ou a coordenação do patrimônio cultural, ou o IFAM. Tá? Ou o IFAM, um órgão nacional. Tá ok? A gente, inclusive, a Lucélia, a minha monografia da graduação foi sobre essa investigação que tem, investigar o patrimônio cultural, no caso mais específico ferroviário, no currículo da escola. E em geografia, pessoal, aonde que a gente encontrava, né, poderia ter uma brecha para falar do patrimônio, né? Você poderia falar, por exemplo, quando se fosse falar dos transportes. Então, muito vago, né? Pessoas falar dos transportes que poderia falar ali, ter uma brecha para falar do patrimônio, mas realmente nós temos que avançar muito em relação à escola, né, na escola, para a discussão do patrimônio. Na geografia é mais ainda, né, mais ainda na geografia. Né, nós estamos muito, muito distantes do que seria o ideal, tá? Um detalhe, pessoal, tá? Um detalhe muito importante, tá? Que eu quero que vocês gravem aí, tá? O tombamento, tá? O tombamento, ele é específico para bens materiais, tá? Específico para bens materiais, tá? Para bens imateriais, eu vou ter uma outra nomenclatura, tá? Eu vou fazer o tombamento de uma dança, por exemplo. Eu vou fazer um registro, tá? Por isso que o IFAM divide lá. O IFAM divide livros do tombo, né, e livros de registros do patrimônio imaterial, tá ok? Então se atentem nessa ideia, tá? Para não esquecer. Então o processo só que interessante, um processo de inventário de um bem cultural. O que é um processo de inventário? O pessoal, alguém poderia me responder? O que é um processo de inventário de um bem cultural? Só pensar na ideia da palavra, né? Se a gente for pensar aí, isso, Jorge, é um levantamento que é feito, mas um levantamento do quê? O que será que nós levantamos? A importância, Giovanni, muito bem, a importância do bem. O que mais que a gente poderia fazer no inventário? Digamos, a gente quer tombar aí o polo de Baiti, né? O que a gente teria que fazer de levantamento? Buscar o quê? Informações, né? As datas, a importância cultural, nomes envolvidos, né? Então, por exemplo, eu posso buscar fotos antigas, né? Eu posso escolher o quê? Colher depoimentos das pessoas que estudaram no polo, né? Digamos que a gente fosse fazer 50 anos daqui para frente, né? Vocês tivessem aí, os novos alunos fossem procurar vocês, tá? Para contar como que era estudar nesse momento, né? Então eu vou colher bastante informações para criar um inventário, né? Justamente para saber a relevância desse bem. Né? Então, tem alguns bens que entram em processo de inventário, justamente isso. Quando o bem entra em processo de inventário, é um passo antes do tombamento. Né? Então, para ser realizado o tombamento, você tem que colher muitas informações, até mesmo para averiguar, né, a importância daquele bem. Tá ok? Isso mesmo, Clay. Quantos alunos já foram formados, quem foram os professores que passaram por lá. Então, tudo isso tem uma coisa bem interessante, né, para ser levantado. Então, aqui, ó, pessoal, se vocês quiserem depois, vocês podem consultar os livros do tombo, né, e os livros de registro do patrimônio material, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Espera aí. Só ver se vai estar certo aqui. Ó, então aqui no site do IFAM, não sei se vocês vão conseguir enxergar aí, você vai ter 4 livros de registro, tá? O livro de registro dos saberes, tá? Então veja lá, ó, criado para receber bens imateriais que reúne conhecimentos e modos de fazer enraizados no cotidiano das comunidades. Tá? Então é o modo de fazer, é os conhecimentos, né? Os saberes são conhecimentos tradicionais associados às atividades desenvolvidas por atores sociais
reconhecidos como grandes conhecedores de técnicas, de ofícios e matéria-primas que identifiquem o grupo social ou uma localidade. Tá ok? Então, esse é um dos livros. O livro de registro das celebrações. Né? As celebrações, ela vai reunir o quê? Os rituais, festas, né, que marcam a vivência coletiva, religiosidade, né, entretenimento e outras práticas da vida social. Né? Então tem uma prática social muito comum na minha cidade. Né? É uma certa uma festa, né? Uma festa que se tornou aí um símbolo da cidade. Né? Eu quero registrar ela como patrimônio cultural e material. Posso? Pode. Né? É claro que aí o IPHAN vai avaliar essa festa em relação a nível nacional. Né? Tem uma relevância nacional? Ah, não tem. E estadual? Estadual tem. Então eu vou até a Secretaria, né, de Patrimônio Cultural reivindicar, solicitar que esse registro seja realizado. Né? Ou vocês mesmos, né, ou o próprio município pode criar ferramentas para registrar, né, e salvaguardar, digamos assim. Já o livro de registro das formas de expressão, né, criado para registrar as manifestações artísticas em geral, formas de expressão, são as formas de comunicação associadas a determinado grupo social ou região, desenvolvidos por atores sociais reconhecidos pela comunidade e em relação às quais os costumes definem normas. Tá? E assim por diante. Tá? Então, olha só, você tem manifestações literárias, músicas, plásticas, cênicas e lúdicas, né? Plásticas, cênicas e lúdicas, que são por eles consideradas importantes para a cultura, memória e identidade. Tá? E, por fim, o livro de registro dos lugares, que é bastante interessante, né? Então, nesses lugares podem ser inscritos mercados, feiras, santuários, praças onde concentram e se produzem as práticas culturais coletivas. Então, veja que nesse livro é exatamente aquela prática que ocorre em determinado lugar. Né? E não é algo contínuo. Né? Então, você tem, por exemplo, uma feira que é muito conhecida, que se tornou algo tradicional da cidade, ela pode ser registrada como um patrimônio cultural. Né? Então, muitas pessoas reservam aquele dia, aquela data para ir até lá. Né? Então, tem toda uma relação simbólica, né? Nessa questão de memória, de identidade. Você tem também, pessoal, deixa eu ver aqui. Você tem também os livros do tombo, né? Então, você vai ter os livros do tombo arqueológico, etnográfico e paisagístico, tá? O livro do tombo histórico, tá? Os livros do tombo das belas artes e o livro do tombo das artes aplicadas, tá? Então, depois vocês podem acessar esses links aqui e dar uma olhada em cada livro tombo, né? Até consultar lá, pessoal, alguns bens que já são tombados. Tá? No texto aí da Sandra Pellegrini, tem ali uma lista de bens, mas no IPHAN que você vai encontrar sempre essa lista atualizada. Tá ok? Então, Fábio, pode sim. Na minha visão, eu acredito que sim. Mas é claro que é o que eu falei. A gente precisa fazer um levantamento e ver a relevância, né? Eu não conheço, né? Essa Expo Sarandi, Expo Londrina. São exposições do quê? São exposições, se eu não me engano, de roupa, do que é, não sei. A Oktoberfest, sim. Uhum. Mas a festa vai se enquadrar com certeza como um patrimônio cultural, não tenha dúvida. Só me responde lá, Fábio, então, para eu dar uma olhada. Bom, então veja só, pessoal. O porquê, então, dessa ideia do patrimônio imaterial, né? Então, a ideia do conceito de cultura mesmo, se a gente for analisar, até meados do século XX, ele era tratado, assim, como os bens materiais, né? E a partir dessa revisão do conceito de cultura, outros elementos começam a ser designados, tá?
E nós, né, nós aí na nossa Constituição de 1988, ela vai ser vai aparecer 2 artigos importantíssimos para nós, que vai mudar realmente o rumo da política de preservação de patrimônio no Brasil. Tá? E esses 2 artigos, esses 2 artigos são muito importantes. Então, ó, o artigo 215 da Constituição Federal vai falar o seguinte: ó, o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e difusão das manifestações culturais. Tá? O Estado protegerá as manifestações culturais populares, indígenas e afro-brasileiras e das outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Tá? A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas e alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais. Tá? A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, visando o desenvolvimento cultural do país, a integração das ações do poder público que conduzem à defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro, tá? Produção, promoção e difusão de bens culturais, formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura e suas múltiplas dimensões, democratização do acesso do bem de cultura, valorização da diversidade étnica e regional. Então, pessoal, a gente sabe, infelizmente, no nosso país, em que existem determinadas prioridades. Tá? A gente sabe que quando nós lidamos com as questões sociais no país, nós vivemos, sem dúvidas, um retrocesso. Né? Vivemos um retrocesso. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que os recursos, né, destinados, por exemplo, à educação, né, à saúde, né, são recursos com um percentual lá estabelecido. Quando nós falamos de cultura, né, esse direcionamento da verba é muito pequeno. Né, é muito pequeno. Então, você tem, em relação a recursos para a cultura no Brasil, um investimento muito pequeno. E a cultura, claro, não é só patrimônio cultural. Você tem eventos, você tem outras formas aí de utilizar essa verba. Então, os municípios, eles sempre têm, depende muito, primeiramente, de uma ajuda nacional, de uma ajuda federal, né, para uma restauração, por exemplo, de um determinado bem, né, para um apoio financeiro. Então, esse valor destinado aos municípios, muitas vezes não é o suficiente, né, para realmente ter uma ação de preservação desses patrimônios. Tá? Então, a gente, na teoria, né, na lei, é uma coisa muito interessante. Né? Mas, infelizmente, na prática, hoje, existem outras prioridades no nosso país. Infelizmente, a cultura não é uma delas. Deveria ser cultura, educação, né? São coisas que deveriam estar, pelo menos, aí em uma das primeiras questões das pautas, né? E olha o artigo 16, né? Então é o artigo 16 aí que vai dizer também, né, o que seria, né, o patrimônio imaterial. Ó. Constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tá? Tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados a manifestações artísticas, culturais, conjuntos urbanos, sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Tá? Então veja que interessante aqui, o que acontece com a legislação? Ela amplia a ideia de patrimônio cultural. E isso realmente é um avanço. Né? Se nós temos aí na década de 80 um avanço em relação ao que é o patrimônio cultural no Brasil, na década de 90 a gente vai ver que vai ser um retrocesso. Né? A gente vai ter muitos problemas em relação, né? Sobretudo por causa de uma política neoliberal que é implantada no Brasil. Bom, o poder público, com a colaboração da comunidade,
Então, olha só que interessante agora, pessoal. Veja só. Então, até 1988, basicamente, a responsabilidade de eleger esses patrimônios culturais, de proteger, né, de escolher o que é o que não é patrimônio cultural, era do Estado. Né? E agora ele divide, né, essa responsabilidade com a população, com a comunidade. Então veja o que diz ali, ó. O poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registro, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação. Cabe à administração pública, na forma da lei, a gestão de documentação governamental e as providências para franquear a sua consulta quanto dela necessite, e aí por diante. Né? Tem outras questões ali. Até tem os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos na forma da lei. Isso aqui é bem interessante, esse artigo aqui, porque quando ele fala disso, né, dos danos ameaçados ao patrimônio cultural, você vai me perguntar o seguinte, mas professor, quantos patrimônios aí, em Curitiba, em Ponta Grossa, que são pichados, né, deteriorados, e ninguém é punido por causa disso? Já pensaram por quê? Né? Simplesmente há um grande problema. Você não tem um órgão específico para punir, né, quem desrespeita o patrimônio cultural. Né? E muitas vezes acaba sendo, por exemplo, o órgão ambiental, né, recorrendo-se a órgãos ambientais para poder punir quem destrói, quem faz alguma coisa com o patrimônio cultural, né, quem vai destruir o patrimônio. Então, isso é um problema que nós enfrentamos. Né? Bom, então veja só. Você tem aqui, né? Então, uma coisa que eu queria falar é muito importante, tá? Com esse artigo 216, vão sair várias outras questões importantes para poder proteger esse patrimônio imaterial. Né? Então, essa iniciativa do IPHAN que vocês viram, dos livros de registros, ela só vai surgir por causa desse artigo. Tá bom? Bom, agora eu queria falar um pouco dessa relação do patrimônio cultural com o espaço urbano. Tá? Então, veja só. A valorização do passado das cidades, né, discursos e projetos que pregam a restauração, a preservação, a revalorização dos mais diversos vestígios do passado. Tá? Há um novo fascínio pela história nesse final e início do século em função de que a velocidade das mudanças que as sociedades experimentam nos últimos tempos. Né? E realmente, se a gente for pensar um pouquinho, as coisas hoje, o tempo, né, nós que vivemos nas cidades, e quanto maior a cidade, o tempo parece passar mais rápido. Né? Nós temos o nosso cotidiano orientado, né, muito pelo trabalho. Né? E a gente sabe que o trabalho ele exige um determinado tempo, que é um tempo rápido. Né? O mercado ele te exige que esse tempo seja cronometrado, digamos assim. Né? Você tem horário para entrar, horário para sair, e claro que a sua produtividade conta muito nesse momento. Estou falando para quem trabalha nesses quesitos. Tá? Então, é claro que você tem um pouco dessa mudança, né, das coisas muito rápidas em relação ao espaço. Tá? E aí, dois conceitos antes de a gente avançar interessantes, que o próprio professor Monastir coloca no texto dele, que é de indústria cultural. Né? Então, essa ideia de indústria cultural é um modo de fazer cultura para obter lucros a partir da lógica industrial. Né? A produção artística fica padronizada. Né? Então, você tem a cultura, né, pensando enquanto uma linha de produção, né, enquanto algo padronizado.
Tá? E a mundialização da cultura, né? O próprio Renato Ortiz tem um livro, né, com esse nome. A gente vai perceber que a cultura ela começa a se ligar, então, diretamente ao mercado, a produtos que consumimos. Né? Então, você veja que vai começar, exatamente, você pega aí filmes, né? Você vai pegar aí diferentes produtos, né, da cultura que são feitos exatamente para o mercado. Né? O André está falando da música, o Arno falou do cinema, então você tem músicas, né? Você tem músicas que talvez ali até possa ter algo, tem algo artístico, né? Mas a ideia muitas vezes não é essa valorização do artista, mas sim se essa música vai render um lucro alto ou não vai. Tanto que a gente sabe aí que tem muitas músicas, olha, músicas interessantíssimas, né, que falam, né, coisas lindas e belas, né, e que são, né, colocadas aí 3, 4 frases e mandadas aí pro exterior, né, e fazem o maior sucesso, né. Então, isso é bem complicado, né, pessoal, se a gente for pensar. Então, o que acontece? Essa ideia, né, de desejo pelo novo, né, uma eliminação pelo passado, então isso acabou caindo muito no senso comum. Né? Tem que destruir essas coisas velhas mesmo, né? Vamos construir coisa nova, a cidade tem que se modernizar, né? Esse pensamento, ele é um pensamento bastante preocupante, né? E esse desejo pelo novo, né, ele vai surgir justamente nesses países periféricos, como o Brasil, né, onde não tem uma certa sensibilidade tão grande em relação ao patrimônio cultural. Tá? E por que, então, essa ideia de você fazer uma destruição criativa, digamos assim, né, de acabar com o patrimônio cultural? Tá? Por que não fazer isso? Né? Então, uma das discussões importantes da gente pensar, né, sem dúvida, que tem uma relação muito grande com o passado, sobre a continuação, né, sobre o que fomos, o que foi a história daquele espaço, mas veja só que o patrimônio ele é um componente interessante para a gente analisar essa produção do espaço. Né? Eu estou falando agora especificamente do patrimônio arquitetônico, mas se você quiser pensar no patrimônio material, também. Né? O patrimônio ele é interessante para a gente compreender como aquele espaço, né, ou como aquele espaço está hoje. Né? Se você, por exemplo, a gente vai numa cidade, né, que seja pequena, por exemplo, mas que tem ali traços, né, de uma cultura polonesa. Tá? Então, é importante você preservar essas casas, né, que foram os poloneses que construíram da maneira deles, né? Mas também provavelmente você vai ter, né, ainda alguma cultura imaterial desses povos, a maneira como eles cozinham, as festas talvez que eles possam fazer. Então, isso também vai ser patrimônio. Né? A gente já vai falar um pouquinho disso, Giselda, dessa relação, tá? Bom, é possível entender o patrimônio através das funcionalidades e significados que os patrimônios revelam durante a história, da origem ao tempo presente. Então, o patrimônio cultural ele é constituído através dos estratos do tempo, mas também pelos olhares do presente. O que você, quando associa essa ideia, você vai ter diversos desdobramentos conceituais sobre ele e sobre o espaço que está inserido. Então, quando eu penso no patrimônio cultural, quando eu analiso esse patrimônio cultural, ele, na verdade, ele é um testemunho. Né? Ele é um testemunho, né, claro, sobre ele, sobre o modo de vida daquela sociedade em determinado período, né, e sobre o entorno, sobre o espaço, sobre como aquele espaço foi produzido. Tá? Então, veja a importância que tem o patrimônio cultural. Né? Quando você olha para uma estação de trem, né, e começa então a refletir sobre ela e pensar sobre os modos de vida naquela época. Né? Então, uma estação de trem vai te mostrar muitas coisas e nessa estação de trem você vai ter muitas memórias ali constituídas. Né? Então é muito importante pensar que o patrimônio cultural ele denuncia todo o modo de vida, né, do passado, né,
e de diferentes tempos, né? Não só de um passado, mas de diferentes tempos. Então, espaços que se destacam no meio urbano são aqueles que apresentam um suporte patrimonial, isto é, possuem uma relação com a memória da sociedade e da história da cidade. Então, por exemplo, o Giovanni está falando do operário ferroviário, né? Ponta Grossa. É um patrimônio cultural, sem dúvida. Né? Mas não é o estádio, tudo bem também, né? Mas não é só o estádio, né? Que é o patrimônio cultural. É a maneira, o que é? É a memória, né, dos torcedores, tá? São os símbolos, são os dias de jogos que movimentam, né, a cidade, são as tradições como um time, né, o símbolo fantasma, um time que assombra os times da capital, né, sem contar que é um time centenário. Né. Então, se você olhar para o operário ferroviário, né, então qual que é a ideia? Né? Por que é importante o tombamento? Né? Ou, no caso, né, do operário, um registro? Né? Porque quando você registra um bem, é que ele ganhe notoriedade e que de certa forma, as pessoas entendam e compreendam a importância dele. Tá? Então, por exemplo, você tem o operário ferroviário, se a gente for buscar na história, né, é um time que foi feito, né, foi formado pelos trabalhadores da ferrovia. Né, foi formado pelos trabalhadores da ferrovia. Se a gente for mais adiante ainda, a gente vai perceber que esse time só existe porque Ponta Grossa foi uma cidade ferroviária. Foi um entroncamento ferroviário. Né? E aí a gente vai longe, vai chegar o momento em que Ponta Grossa vai ter uma importância para o Brasil, né? Durante o século XIX, por exemplo, né? E início do século XX. Né? Principalmente no início do século XX, quando é construída uma ferrovia que ligava aí São Paulo até o Rio Grande do Sul e passava por Ponta Grossa. Então, são muitas coisas, né, que estão ali como testemunho. Né? Então, dá para fazer o trabalho sim, Alba, sobre o Matarazzo lá, né? Sobre os palacetes. Então, como eu falei, deve-se procurar sempre, né? A Secretaria de Cultura, esses órgãos que possam fazer algo para que esse bem seja protegido. Muitas vezes esse bem tá como propriedade particular, né? Então aí depende muito da iniciativa também de quem mora nesse bem. Né? Tem muitos prédios arquitetônicos em que não há o interesse do proprietário. E muitas vezes essa relação com o Estado acaba não acontecendo nada. Né? Mas há casos em que o proprietário tem interesse, né, de tombar o seu bem. Né? O reconhecimento do patrimônio cultural se estabelece pela identificação dos seus significados. E a percepção da carga simbólica contida em cada patrimônio auxilia a desvendar o significado histórico social desse patrimônio. Então, é aquilo que o professor falou. Né? Você tem esse bem, né, esse patrimônio, ele está carregado de simbolismo. Né? E esse simbolismo, né, essa carga simbólica, ela vai, de certa forma, contribuir para entender os significados, né, que esse patrimônio representou em determinado momento da história, né, em determinado momento para aquele espaço urbano, por exemplo. Tá? Então, como já disse, tanto para a questão histórica da formação, por exemplo, de uma cidade, até pelo modo de vida. Né? O patrimônio cultural, olha só, pessoal, o patrimônio cultural ele denuncia o modo de vida de uma sociedade em determinado período do tempo. Né? Tem, Giovanni. Então, depende muito do município. Né? Acho que no videozinho, talvez se der tempo a gente vai assistir alguns vídeos ali, que eu vou passar para vocês. Em São Paulo, dependendo do lugar lá, o proprietário ganha isenção do IPTU. Né? Tem municípios que dão lá 80% do IPTU
se você tombar o seu bem, né, o seu patrimônio. Aí existe sim uma compensação se o seu imóvel for tombado. Até mesmo porque com o tombamento vem determinadas restrições e cuidados que você tem que ter com o bem. Né? Claro que isso é um processo que tem que ser comprovado, né, levado até a prefeitura, o que foi gasto, né, para fazer a restauração e tudo certinho. Mas tem compensação sim. Tá? Então, olha só, pessoal, aqui tem um exemplo, aqui em Ponta Grossa, próximo do Terminal Central. Eu não sei se eu não me engano, acho que não tem mais a Clique aqui, né? Não sei se vocês podem me ajudar, faz tempo que eu não ando por ali. Mas eu gosto muito dessa foto. Vocês podem ver ao lado aqui um prédio histórico, né? Muito belo, né? Bonito, né? Então veja que interessante que muitas vezes, né, quando a gente fala na cidade, né, na paisagem, pensando na paisagem, você tem essas novas construções, elas acabam, digamos assim, ofuscando, né, ofuscando o patrimônio. Né? Ou muitas vezes quem aluga, por exemplo, um imóvel que é tombado ou que não é, mas que tem um valor arquitetônico interessante, acaba, por exemplo, não respeitando a sua natureza, né? A sua realidade cultural. Não respeita. A gente teve vários casos, né? Na frente ali tinha a estação, na frente desse prédio tem a Estação Paraná, que é a primeira estaçãozinha ali de Ponta Grossa. Antigamente funcionava... Daí do lado tinha a estação que a gente chamava de Estação Arte, tinha algumas exposições de arte, né, no barracão ao lado. Né, E ali foi feito, daí hoje é a Casa da Memória, e do lado, na época, eles colocaram o Mercado da Família, por exemplo. Então nada a ver com a realidade daquele bem. Né? Hoje não é mais o Mercado da Família, mas é muito comum a gente ver muitas vezes, né? Eu fiz um trabalho sobre as estações ferroviárias do Paraná e vi muita coisa que não tinha sentido, né? Que funcionavam nessas estações. Né? Órgãos públicos, você tinha estações que eram pizzarias, que eram restaurantes, né? Que abrigavam repartições do governo, né? Da prefeitura. Então, tinha diferentes funções. Né? Então, a ideia é o quê? A ideia é que a funcionalidade do patrimônio cultural ele seja o quanto mais próxima, né, do que ele representa. Tá? A ideia é essa. É claro que hoje é muito difícil você colocar, por exemplo, um trem para andar ali no centro de Ponta Grossa. Não é difícil. Mas há possibilidades de fazer, de valorizar esse patrimônio que está ali. Né? Aquela área, aquela paisagem, né, que é ferroviária. Então, muitas pessoas que não conhecem Ponta Grossa, se for passar pelo Parque Ambiental, né, que é onde estão as estações ferroviárias, não imagina que ali foi um complexo ferroviário enorme. Né? Que toda essa região do Parque Ambiental aí era um complexo ferroviário em Ponta Grossa. Né? Então a gente tem em Ponta Grossa uma população muito grande de ferroviários, né? Alguns aposentados, outros infelizmente já faleceram. Né? Mas aqui é uma forma, pessoal, de que o moderno e o antigo, né, ele pode conviver junto. Né? Ele pode conviver junto. Né? Ele pode estar junto. Né? Desde que se respeite, né, o bem. Né? Que você faça fachadas, por exemplo, que não sobreponha-se que não se sobreponha à arquitetura do bem. Tá ok? Agora, olha só, esse mesmo prédio da direita aqui, ó, dá uma olhada. Ó. Se a gente não tivesse numa aula sobre memória e patrimônio e eu apresentasse essa foto, vocês talvez nem imaginassem que é um prédio histórico. Né? Eu só não lembro se veio antes ou depois né, disso aqui. E aí, o que vocês acham dessa maneira de tratar o patrimônio? É claro que acontece que muitas vezes a ideia, né, é valorizar o mesmo prédio. Só que no caso aqui, né, o interesse maior foi pintar as cores da loja.
né? E não de uma cor que tivesse mais a realidade do bem, e sim da loja. Você já vê uma propaganda mais exagerada, né? Uma propaganda mais exagerada, né? Então, praticamente, poluiu, né? Poluiu totalmente, né? Então, você não tem uma valorização do bem. Tá? Você encheu aqui de placas. Tá? As cores ali foi... que eu entendo, as cores, pessoal, você veja, as cores utilizadas foi em prol da empresa, né? E não para valorizar o bem. Então, olha só. Considera-se as informações históricas sobre um patrimônio, mas também a memória, né? Associada ou diferenciada da história. Tá? Então, a memória, pessoal, a memória social, ela é muito importante, né? Quando a gente quer entender o patrimônio. Tá? Mesmo essa memória exagerada, desvirtuada ou mentirosa, contribui para a apreensão sobre o patrimônio cultural. Né? Ela vai ajudar a entender esse patrimônio, tá? E até mesmo legitimar ele como um patrimônio cultural. Tá? Tem uma questão sobre memória que é muito interessante, uma história que eu gosto de contar, que é ali, ó, mesmo algo ruim guardado na memória pode se tornar algo bom no presente. Não sei se eu já falei para vocês, mas é muito interessante isso, né? Se você for pensar, uma vez eu fui fazer uma pesquisa no próprio parque ambiental, né? E uma das metodologias que eu usei foi mostrar para as pessoas que estavam lá uma foto antiga, né, de determinado lugar da cidade, e uma foto do presente. O mesmo lugar, só que antes e hoje, né? E eu lembro que eu encontrei um senhor, né, e comecei a conversar com ele, né, quanto tempo ele morava na cidade e tal. E eu peguei assim, não, queria saber se você conhece, né, essa foto aqui. Daí mostrei a foto, ele, né, não conseguiu identificar, né, qual que era a foto. E aí, daqui a pouco eu mostrei a recente. Né? Daí ele olhando as duas, comparando, ele lembrou. Eu falei, aqui é onde é o corpo de bombeiros, né? É um prédio perto, não sei o quê. Agora eu lembrei. Antigamente aqui era cadeia, era prisão. Lembrei. Fui preso um dia, rapaz. Tava aí na noite, não sei o quê, aprontei, fui preso, passei um dia na cadeia e não sei o quê. Daí começou a me contar, toda a história dele que ele viveu, né, naquele dia em que ele foi preso e ficou preso por um dia, né? Então veja, é algo totalmente ruim. Ninguém quer ficar preso, né, pessoal? Mas é algo que foi guardado na memória, né? Naquele momento que eu mostrei as fotos, foi ativado na memória dele e que agora ele dá risada, né? Então isso também, talvez vocês podem fazer algum esforço, né? E pensar em algumas coisas que aconteceram no passado, que não foram boas, e dependendo da maneira como você lembra hoje, aquilo pode se tornar bom, né? Não bom entre aspas, né? Mas que é algo que é uma característica da memória, né? Então veja só. Então, para a gente entender bem um pouco dessas questões em relação à memória, veja que a partir do século XX, né, como a gente já falou, com as velocidades das inovações, com o aumento da velocidade das inovações tecnológicas, tá? Iniciou-se um descompasso entre o tempo da sociedade capitalista industrial e o tempo individual. Tá? Então, foi o que a gente já comentou. Né? Coloquei o exemplo do bondinho. Então, essa relação espaço-tempo ela é bem interessante. Né? Na época dos bondinhos, muitas pessoas morriam atropeladas, né, pelo bondinho. Porque qual era a referência dessas pessoas em relação ao tempo? Era a carroça. Né? Então, elas não tinham essa noção de que aquele novo equipamento, aquela nova máquina, ela era mais rápida, né, em relação à velocidade. Então, eles viam o bondinho em determinado lugar, né, e iam atravessar a rua, mas aí acabavam sendo atropelados, porque a noção de tempo deles mudou, era diferente. Tá? Então há uma sensação, sim, da perda de referências e um desligamento com o passado diante da aceleração do tempo
e que levam à necessidade de uma aproximação e recuperação desse passado, né? Então, o passado, de certa forma, ele é uma referência para nós, né? E para as gerações futuras também. Né? Então, é muito importante que as pessoas conheçam o seu passado, né? A história da sua cidade e a memória, né? Que está ali, digamos, de certa forma, cristalizada nesses espaços, tá? Então, a preservação da memória e do patrimônio cultural ele é uma tendência que se constituiu nos países periféricos, no caso do Brasil, né? E aí com duas questões. Primeiro, com atraso, né? Com um atraso e com uma situação conflituosa. Né? Então, quando a gente fala de patrimônio cultural no Brasil, preservação da memória, é algo totalmente atrasado em relação aos países centrais, né? E também muito conflituosa. A gente já vai ver o porquê dessa conflituosa. Deixa eu dar uma olhada aqui. O trabalho que vocês têm que fazer lá do fórum não precisa ser tombado, tá? O patrimônio, não. Pode ser um patrimônio em que você pensa em relação àquele monumento, aquele prédio, aquela dança, enquanto patrimônio, importância para a sua cidade, né? Para aquela sociedade que vive ali, né? Para aquele grupo social, né? Porque nem sempre um patrimônio, claro, ele vai ser importante para todos os grupos sociais, não. A cultura ela faz com que haja uma diferenciação, né, entre os grupos. Né? Cada grupo tem a sua cultura. Mas é importante que, a partir do momento em que é valorizado, né, de certa forma, mostra-se a importância de determinado patrimônio material, e os outros grupos sociais começam a conhecer, né, então eles também vão, de certa forma, respeitar e valorizar aquela outra forma de expressão, por exemplo. Né? Então, o patrimônio cultural também é isso, a cultura é isso. Né? A ideia de ser culto é você respeitar e compreender a cultura do próximo. Né? Não é ser mais inteligente, né? No senso comum, sim, né? É uma pessoa culta. Né? Mas o ser culto realmente é você conhecer a cultura do outro. Né? É você, de certa forma, respeitar essa cultura. E a gente só conhece, só respeita, né? Muitas vezes é necessário que ganhe uma proteção. Então, lembre-se também, esse registro, né, desses patrimônios materiais ou o tombamento de um patrimônio cultural numa cidade, independente do órgão, ele não deve ser somente no papel. Embora o que acontece no Brasil seja muito isso. Ele deve o quê? Ele deve ter o apoio desses órgãos. Né? Não há sentido você ter, né, esses órgãos para proteger, para salvaguardar, se eles não dão nenhum apoio, né? Então isso é bastante importante. Conflitos imobiliários, Erlos, é um deles, né? Conflitos imobiliários é um deles, não tenha dúvida, tá? A igreja pode, tá? Então, mas o Giovanni, a que você está se referindo da antiga catedral é aquela que foi demolida, né? E agora você só tem a nova. Daí no caso não teria como você tirar foto, né? Você teria que tirar a foto da nova, né? E fazer toda uma relação. O exemplo que o Giovanni está falando ali, pessoal, é o seguinte: para quem não conhece Ponta Grossa, se eu não me engano é Floriano Peixoto a praça, né? Onde tem a catedral. Essa catedral, a antiga catedral de Ponta Grossa, ela foi demolida. Né? Muitos protestos em relação de alguma população que vivia ali, mas acabou sendo demolida para fazer um estilo aí pós-moderno, né? Parece que a abertura dela tem um pavão, assim. É bonita também, né? Mas não precisava você demolir aquela antiga. Né? Então é isso que eu falo. Por quê? Vamos pensar no seguinte, né? Claro, tem a beleza arquitetônica, né, da igreja, mas tem também as relações sociais que ocorreram lá. Né? As festas que ocorreram, né? Por exemplo, as pessoas, eu conheço um casalzinho que casou naquela época. Eu não, a minha avó conhecia, né? E que casou nessa igreja. Então, assim, ela tinha um sentimento muito grande por aquela igreja.
por passar por lá e lembrar, né, do casamento e tal, porque, ou seja, a memória está lá. A memória criou raízes ele cria raízes em determinado espaço. E é claro, quando eu vou demolir um bem, quando eu destruo esse bem, essa memória ela vai ficar cada vez mais distante, digamos assim. Pode sim, Giselda, pode sim. Então, deixa eu ver só onde que eu estava aqui, que eu falei que é conflituosa. Então, há uma necessidade de uma consciência social em relação ao patrimônio cultural e uma política pública mais atuante. Né? Então, essas duas coisas elas são recíprocas. Né? A partir de uma política pública mais atuante, você vai, de certa forma, contribuir para uma consciência social, e à medida que você tem consciência social a respeito de determinado bem, seja ele, e a educação, por exemplo, é um meio bastante importante, né? Você vai exigir, né, uma política pública. Né? Você vai fazer o teu exercício de cidadania. Você só procura a entender e olhar diferente para a cidade a partir do momento que você conhece, você respeita essa cultura, né, de um tempo passado. Então, olha só, exatamente esse exemplo que o professor deu aqui da igreja é um deles. Ó. A memória se enraiza no concreto, no espaço, na imagem, no objeto. A memória perdura sem lugares. Né? Então, aí vem a ideia dos lugares de memória. Né? Então, você tem muitos aí, na cidade de vocês, lugares de memória. Né? Então, você pode fazer um exercício até mesmo com a própria casa de vocês. Né? Ou melhor, por exemplo, com a escola que vocês estudaram no ensino médio ou no ensino fundamental. Né? Pensem aí na escola de vocês. A gente pode fazer esse exercício de recordar aqui, pensar. Né? Mas talvez não venham todas as lembranças, né? Não venham todas as lembranças. Mas, por exemplo, se eu passar na frente dessa escola, ou se eu entrar nessa escola, eu vou começar a lembrar de coisas que eu vivi há o tempo que eu estudava. Né? Eu estudei nessa sala, eu tinha um amigo, nossa, o que anda fazendo meu amigo que eu não falo mais com ele, né? Eu lembro que ele sentava aqui. Uma vez aconteceu uma situação em que eu joguei a bolinha de papel no ventilador e daí levei uma ocorrência. Então começam a vir lembranças, né? Então por isso que o patrimônio cultural, o espaço, né, determinado lugar, está contido nele muitas memórias individuais, tá ok? No caso, o Giovanni falando no caso do Regente Feijó. Legal que você vai fazer sobre esse trabalho, sobre o Regente, né? Então você, quando for lá tirar foto do Regente Feijó, possivelmente você possa entrar lá, de repente vai ver uma professora antiga que trabalhou lá, né? Agora eu não lembro o nome da professora, mas tem uma professora bem famosa lá, né? Então você vai relembrar, né? Olha, eu estudava nessa sala e tudo mais, tá? Bom, as significações dos patrimônios culturais estão ligadas a diferentes interpretações, tá, que ele tem para os agentes interventores. As significações dos patrimônios culturais estão ligadas a diferentes interpretações que ele tem para os agentes interventores. Tá? Então, o que acontece? Tá? Pode ser que o dono, por exemplo, de uma construtora, tá? Ele vai olhar aquele patrimônio como um empecilho para ele construir, né, os prédios, né, dele, né, construir as diferentes torres ali e apartamentos. Né. Então, a gente estava falando de conflitos, e essa ideia do imobiliário é um deles. Agora, por exemplo, ali em Ponta Grossa tinha a antiga escola dos ferroviários. Então, parece que ela estava em processo de inventário, mas acho que acabou demolindo e só foi preservado a fachada. Né? Então, veja só, para os ferroviários, né, para quem estudou naquela escola de ferroviários, quem se tornou um maquinista porque estudou naquela escola, né, tem uma importância muito grande. Então, tem um significado muito grande aquele bem, aquele prédio. Né? E, por exemplo,
pro poder do capital, muitas vezes, né? Aquilo não importa, né? Então, esse movimento que vem ocorrendo, né, principalmente no Brasil, a partir da década de 90, de um desvencilhamento em relação ao passado, né, do esquecimento do passado, e isso acaba se aflorando na cidade, com as destruições do patrimônio, isso é muito... Isso vai depender muito das significações. Então, o que acontece? Digamos, o grupo social, a partir da Constituição de 1988, ela dá a oportunidade desses grupos sociais buscarem, né, apoio para proteger os seus patrimônios. Né? Mas aí vai gerar muitos conflitos, porque muitas vezes o mercado, né, tem um outro interesse naquela área. Tá? Então, veja só que interessante. Né? Em Ponta Grossa, por exemplo, muitos prédios ali, em tempos, teve uma onda assim, de destruições de prédios históricos ali. E muitos desses prédios, muitas vezes eu nem sabia que era histórico, porque ele estava com uma poluição visual muito grande, né? Aquelas placas enormes. E aí, quando era demolido, aí você, nossa, mas que prédio era esse? Né? Não lembro. Né? Então, veja como a memória tem uma relação muito grande com o lugar. A memória perdura-se em lugares. Eu passei, esse tempo atrás, na frente, pela rua Baldino Táxi, lá em Ponta Grossa, descendo, né? Descendo a Baldino Táxi, depois do cemitério, se alguém mora lá ou passar por lá, olhei para a esquerda, tinha um terreno baldio. É muito estranho você ver um terreno baldio no centro da cidade, correto? E agora você tenta lembrar o que é. É muito difícil mesmo. Então, quando você destrói um prédio arquitetônico, né, um prédio histórico, muitas memórias acabam se dissipando. Tá? Bom, não sei como está a questão do Jockey Club, né? Mas infelizmente também deveria ser, né, ser valorizado. Tá? Bom, o Giovanni falou ali do Tiburcio Cavalcante, que era a escola, né? A escola dos ferroviários. Então, quais são as forças mesmo com a Constituição de 88, gente, quais são as forças de intervenção mais efetivas, né? É o poder público e é o poder do capital, né? Muitas vezes associados. Né? Então, muitas vezes uma relação muito grande. Até mesmo pelo próprio formato, né, da política que vem sendo a política hoje no Brasil. Né? Se a gente for pensar hoje no Brasil, né, muitos dos políticos, né, vereadores, por exemplo, têm uma relação muito grande com os empresários da cidade, se não for um dos empresários da cidade. Né? E se não, o empresário, essa relação que eu falo, muitas vezes, é até de financiamento de campanha. Então, o cara muitas vezes é eleito, e vai, em vez de defender, na maior parte das vezes, os interesses da população, vai beneficiar o empresário, aquele que financiou a campanha. Né? E essa é uma realidade brasileira, gente. Isso aí é uma coisa comum. Não deveria, infelizmente, mas é uma prática comum em todas as cidades. Né? Em todas as cidades. Então, se, por exemplo, você tem prédios em que, de forma alguma, né, o dono ele não quer tombamento, embora tenha uma relação, seja muito importante para a cidade. Né? E muitas vezes acontece. Eu lembro uma vez em Ponta Grossa mesmo, na Rua 15, um prédio que pegou fogo de madrugada. Era um prédio histórico, se eu não me engano, estava em processo de inventário para ser tombado, né? E de madrugada pegou fogo, gente. E aí, vai fazer o quê? Né? Aí, por exemplo, curiosamente, o Corpo de Bombeiros demorou a chegar, sabe? E olha que não é longe o Corpo de Bombeiros ali. Tá? Então fica aí, misteriosamente, né? Misteriosamente, foi demolido. Acabou-se com o prédio. Tá? Então a gente tem que pensar. Então, Janaína, eu não posso afirmar isso, né? Eu deixo no ar, né? Foi misteriosamente, né? Misteriosamente queimado, né? Mas realmente não tem como você saber. Né? Tudo indica, né? Que, por exemplo, um prédio que estava em inventário, né?
o cara queria construir um estacionamento, né, porque um estacionamento tem uma lucratividade grande, né, e aí vai fazer o quê? O poder público não deixou ele destruir o prédio. Pode ser acidentalmente ter acontecido um incêndio, né, mas é meio que, como que a gente pode dizer? É uma coincidência, né? Uma coincidência muito grande. Bom, então veja só. Então lembre-se, né? O patrimônio cultural ele é sempre um produto de uma escolha. Né? Então se for pensar, a gente tem recentemente aí bens registrados, né? Ou tombados da cultura popular. Né? A maior parte dos bens, né, desde as iniciativas em relação ao patrimônio, eram os bens da elite, né? Eram os casarões antigos. Né? Então você tinha, né, uns bens vinculados à elite que, no caso, essa associação entre poder público e elite colaborava para o tombamento. Tá? Então é uma ideia interessante, né? É o produto de uma escolha. O que será e o que não será lembrado. Tá? A recuperação da memória articulada para reproduzir uma interface da cultura local e atender inicialmente aos interesses econômicos e ideológicos para efetivar-se como instrumento de reconhecimento identitário e educacional para o cidadão é muito perigosa. Tá? O que quer dizer aqui, pessoal? O que quer dizer aqui? Que muitas vezes, né, o interesse econômico ele acaba, digamos assim, sobressaindo ao interesse cultural de determinado bem. E aí você pode ter uma outra interpretação sobre aquele bem. Né? Então é muito perigoso, né, essa maneira como é recuperada a memória. Né? Então, hoje, né, a gente vai. Alguém já leu o texto da Simone Sifoni, que é um texto muito bacana, que é o que a gente vai discutir na próxima web. Mas lá ela utiliza um termo que é bastante interessante, que é o termo de isca cultural. Os patrimônios eles têm sido uma isca cultural, né? Uma isca cultural. Muitos patrimônios alguns empresários demonstram, construtores demonstram interesse no patrimônio, mas muitas vezes é para valorizar determinadas áreas, né? Para o consumo do espaço. Né? Para o consumo do espaço. Bom, o direito à memória deve ser preservado e o arranjo da cidade, através das políticas públicas, deve contemplar esse direito. Tá? Entretanto, esse direito não é dado, mas necessita ser construído, pois se a memória articulada à identidade é um instrumento de poder, ela será um elemento importante nas constantes disputas que determinam os destinos das cidades. Tá? Então, se você também não tem uma iniciativa aí do poder público, tá? E entra essa onda, né, essa percepção de acabar com o passado, né, de modernizar a cidade, você, de certa forma, está destruindo referenciais identitários, né, que, de certa forma, esses referenciais se articulam com a memória. Né? E, claro, que a ideia da memória, né, o direito à memória, está ligado totalmente à qualidade de vida, né, das pessoas. Então, preservar o patrimônio é preservar a memória dos indivíduos. Tá? O reconhecimento da identidade é através da memória. Né? Então, é através da memória que nós nos reconhecemos, né, enquanto pertencente a determinado lugar. Né? Então, a gente tem uma identidade. Né? É muito interessante essa percepção do lugar. Né? O pertencimento cultural advém da referência que a memória individual encontra na história, tá? E na memória coletiva. Então você tem muitas pessoas, muitas memórias individuais que encontram essa memória coletiva, né, cristalizada, enraizada em determinados lugares, né, e que se sentem mesmo parte do mesmo grupo, digamos assim. Né. Vai ter atividade pós-web sim, pessoal. Só um minutinho. A memória, eu já vou conversar.
A memória coletiva é formada pela aglutinação de várias memórias singulares, né? Então, é uma memória exterior ao indivíduo, que conserva os fatos acontecidos na sociedade a qual o indivíduo pertence. Tá? Então, é com a memória individual que o cidadão reconhece a si mesmo nesse contexto. Então, memória e identidade têm uma relação muito próxima. Tá? É muito importante, sobretudo por essa relação do sentimento de pertencimento ao lugar. Tá? Então, quando você fala assim, quando, por exemplo, alguém, quem mora em Ponta Grossa, né, fala assim, Vila Velha, logo já ativa a minha memória, né? Eu já tenho uma relação de identidade e eu já tenho um sentido de pertencimento. Não, eu pertenço a Ponta Grossa, onde está a Vila Velha. Né? Se eu começo a falar aqui do bondinho de Telêmaco, né? Vão ter várias pessoas que vão falar aí do bondinho, vão falar, nossa, é verdade, já andei no bondinho, né? Não, é onde eu moro, eu tenho uma relação de pertencimento, eu pertenço a Telêmaco, onde está o bondinho, né? Muitas vezes até lugares que eu não gosto, mas vai ter uma relação de identidade, tá? Talvez poderiam até dar olha lá, a Camila já falou que já andou no bondinho, né? E aí você começa, né? Eu já andei no bondinho, foi em tal lugar, foi em tal data, né? Com tais pessoas e assim por diante, tá bom? Então veja que interessante e que legal isso para pensar em relação à identidade. A memória coletiva, então, deixa eu ver que já foi. Vamos para o próximo. Então aqui, pessoal, aqui são alguns exemplos que eu trouxe para se pensar, né, para pensar em relação a como é possível hoje você utilizar o patrimônio cultural, né, fazer um tombamento e respeitar essa integridade física, digamos assim, do patrimônio, né, do prédio. É possível você fazer isso. E utilizar funcionalidades que valorizem esse patrimônio. Muitas vezes, como eu falei, muitas vezes algumas atividades não valorizam aquele patrimônio. Vocês viram lá pintar de amarelo e vermelho o prédio. Não valorizou em nada a arquitetura. Tá? Então, é muito importante a gente entender isso. Aqui é um botequim, né, o Bar Botequim, em Ponta Grossa, que ele foi praticamente restaurado, né? Você veja que as fachadas elas não são tão exageradas, elas respeitam, né, a beleza arquitetônica, tá? E você entra no bar lá, tem algumas coisas mais antigas, né, na parede, né? Então o ambiente é favorável, né, em relação àquele bem. Então é muito interessante, você valoriza o bem, né? Então, e o que acontece? Como a gente viu um tempo atrás, né, aqui na aula, há um fascínio pelo passado, né? As coisas estão começando a ficar tão padronizadas, né, em relação à cultura, por exemplo, em que você vai buscar, né? Alguns grupos começam a buscar coisas realmente que sejam diferentes, né? Então, assim, é diferente você ir num shopping, por exemplo, onde você vai encontrar, independente do shopping que você for, você vai em Curitiba, em Ponta Grossa, você pode comer a mesma comida, né? Essa cultura padronizada. Tá? Agora, você vai ter uma resistência em relação a essa cultura globalizante que tem, né? Essa indústria cultural que vem forte, né? Que muitas vezes, aí, essas iniciativas. Tá? O Shopping Curitiba, o Shopping Curitiba é um prédio antigo. Bom, Bar Casa Velha também, um barzinho que tem em Curitiba aqui, se eu não me engano, fica no Abranches, tá? É um bar bastante antigo, tá? Bastante antigo mesmo, e que também se optou pela valorização do bem. Quer ver aqui? Vou mostrar dentro para vocês. Então, assim, você encontra ainda muitas coisas antigas, né? Você tem aquela máquina registradora lá, né? Tem o computador ali, mas ainda tem as coisas antigas, né? E muitas vezes você acaba, claro, colocando coisas aí mais modernas, né, as propagandas modernas, mas ainda você tem fotos, reportagens, né, as cadeiras, né, então isso também representa um lugar que não se deixou, né,
que valorizou essa arquitetura. E não é só a questão da arquitetura, né, pessoal? Não é só a questão do prédio. Muitas vezes, em determinados casos, o prédio não é mais o importante, não é tão importante assim, né? Mas sim as relações que acontecem lá, né? O fato da tradição, por exemplo, de você ir no bar, né? Pessoas que frequentavam, que almoçavam, que tinham esse costume de ir, né? Ele fica no Abranches. Se você digitar no Google ali, Bar Casa Velha, Curitiba, acredito que apareça, tá bom? Aqui também, né? Aqui é uma estação ferroviária, né? Em Tiradentes, tá? Minas Gerais, tá? Onde é possível fazer o passeio de trem, inclusive, né? Então, toda a estação de trem, que é um patrimônio cultural, né? Ela continua ainda exercendo a sua mesma funcionalidade, tá? Então, isso é bem interessante. Acredito que sim, Janaína. Pode ser que muitas vezes será que muitas vezes não existe o interesse em tombar um patrimônio pela burocracia da reforma? Eu acredito que sim, né? Mas isso vai depender muito do município, né? Vai depender muito dos órgãos do município. Em cidades, por exemplo, em que você já tem uma tradição, né? Que é uma cidade histórica, já tem essa tradição de patrimônio, eu acredito que seja mais fácil, né? Agora, cidades em que você não tem muitos bens, às vezes eles nem sabem nem como proceder, né? Como fazer o procedimento para tombar determinado bem. Né? Mas muitas vezes tem até aquele preconceito, né? Ai, mas e aí, vou tombar, e qual vai ser minha responsabilidade? Não, eu não quero responsabilidades, né? Então veja que é uma questão assim muito específica de cada município, né? Bom, pessoal, então é o seguinte, agora, então assim, vai ter sim atividade pós-web, tá? Ela vai começar às 4 horas, vai abrir atividade. Tá bom? Só que antes da gente terminar o web aí, ainda tem mais algumas coisas que eu quero falar para vocês. Até aí, tudo bem, pessoal? Alguma pergunta? Então, olha lá, a Lucélia está perguntando o seguinte, a pergunta dela é interessante. Ó. Quando um local é tombado, toda a parte de restauração e manutenção do mesmo é feito pelo governo federal ou da prefeitura? Bom, o governo federal, ele lançou, por exemplo, o Pacto das Cidades Históricas, tempo atrás. Eu não lembro muito bem quando foi isso. Mas algumas cidades do Paraná foram contempladas, uma delas, se eu não me engano, foi Antonina, para receber essa verba para, digamos assim, restaurar os prédios, né? Os bens, os patrimônios históricos da sua cidade. Então, tem sim incentivos do governo federal, né, como foi esse PAC das cidades históricas, tá? Isso, claro, vai depender da relevância. Então, a gente está falando que Antônio de Morretes. Vai depender da relevância desse patrimônio em relação às escalas. Mas também, claro, que é da prefeitura, não tenha dúvida. A prefeitura também pode se responsabilizar pela restauração, porque eles têm lá uma verba destinada para a cultura. Né? Então, depende da maneira como eles vão utilizar esse dinheiro. Né? Mas existe incentivo sim, tá bom? Por exemplo, uma outra questão que acontece, eu vou dar o exemplo aí então da Estação Ferroviária de Paranaguá. A Estação Ferroviária de Paranaguá, há um bom tempo, eles tentam mandar um projeto junto ao Ministério da Cultura para angariar verbas para poder fazer a restauração da estação. Eu não sei que pé que está aí, vocês que estão em Paranaguá, mas já passou o prazo deles entregar a obra, que eu vi lá na placa, tal dia, e já passou. Né? Então, muitas vezes, gente, esse processo ele é burocrático mesmo, ele demora para você conseguir a verba. E aí, muitas vezes, pequenas iniciativas do município, né, mesmo que o município não tenha verba para restaurar o bem, ele pode ter iniciativas para que não se deteriore mais.
né? Como você colocar segurança quando você para ninguém acessar a estação, né? O prédio, né? Nem que coloque tapumes, mas que você iniba, né? Você tenha segurança. E isso não aconteceu. Por exemplo, em Paranaguá não aconteceu, né? Você teve ali, se eu não me engano, num período de 3 anos, o teto caiu. O teto caiu. Tá? E por que o teto caiu? Por causa do trâmite desse projeto que demorou muito. Né? E aí você tem pessoas que iam dormir lá, que eram usuários de drogas, né? Que acabavam deteriorando mais ainda. No dia que eu fui lá na estação, você tinha mesas e móveis, patrimônios culturais, materiais móveis. Né? Ou seja, cadeira, mesa. Acabou. Acabou. Simplesmente acabou. Né? Então, infelizmente, gente, quando a gente fala agora em relação à política de preservação do patrimônio cultural no Brasil, é muito complicado. Principalmente quando você tem a transição de governos diferentes. Então vira sabe quando a criança fica de birra, né? E eu não vou fazer, eu não quero isso, e não sei o quê, porque então entra um governante, cria um projeto, aí entra o novo governante depois de 4 anos, o projeto está em trâmite, não acontece, e vai lá e engaveta o projeto. Né? Não, vou fazer do meu jeito. E isso o tempo vai passando, vai passando, vai passando. Exatamente, Jorge. É vontade política, mas também se esse projeto não virar lei, é do outro partido, eu vou fazer propaganda para o outro. Então essa mentalidade ainda dos políticos brasileiros tem que acabar, gente. Senão as coisas não vão para frente mesmo, infelizmente. Então é o seguinte, ó, eu vou colocar para vocês os links aí, ó. Eu quero que vocês assistam agora os 3 vídeos. Cada polo vai assistir um vídeo diferente, tá bom? E aí, na hora, eu vou dar 6, 7 minutos para vocês assistirem. E aí eu vou fazer o seguinte, vou falar assim, ó, Sarandi, o que vocês entenderam do vídeo? Paranaguá, o que vocês entenderam do vídeo? E Ibaiti, o que vocês entenderam do vídeo? Relacionando com o que a gente aprendeu hoje na aula, tá bom? Então assim, ó, eu vou colocar aqui o link primeiro do Paranaguá, que é a Casa da Boia, tá? Ó, Paranaguá. São patrimônios, né, de São Paulo, tá? São patrimônios abandonados de São Paulo, né? Se eu não me engano, não são todos abandonados, mas a Casa da Boia não está abandonado, pelo que eu vi. Mas os outros estão. Para vocês fazerem uma análise agora, tá bom, pessoal? Então, ó, Paranaguá, já pode ir assistindo o vídeo, tá bom? Esse vídeo aqui. Agora eu vou passar o vídeo para vocês assistirem aí pro pessoal de Sarandi. Assistam o vídeo e anotem aí para depois vocês comentarem aqui, para eu ver os comentários. Ó, Sarandi é esse vídeo aqui, tá, pessoal? E Ibaiti vai ser a fábrica da Vemag. Aí, pessoal. Então aí vocês têm aí uns. Eu sei que como a gente atrasou um pouquinho, a gente vai passar uns 10 minutinhos, tá, pessoal? 10, 15 minutinhos, tá? Pra gente compensar o tempo que foi perdido no início, tá? Que a gente teve problema com o áudio aqui. Então, vocês já podem ir assistindo, tá bom? A gente vai compensar esses minutinhos do início. Quem não puder ficar, eu entendo, tá bom? Podem assistir.
Só quando vocês terminarem de assistir, me dá um ok, tá? Por favor. Vai ter carnicinha aí quem terminou, né? Sério, respondendo só óbvio, né? Se você respeite, né, o que for estabelecido no tombamento. A empresa, ou se quiser alugar o bem tombado, né? Mais pode. Na verdade, assim, até é preferível, né? A gente tem um prédio histórico sem uso, não vai ter ninguém lá para fazer nada. Claro, essa é a ideia sempre é que se privilegie. A gente vai discutir bastante. Então, melhor do que ele seja ali, fique olhando no tempo, melhor que alguém que cuide dele. Beleza, Lucélia? Acho que é isso. Acho é verdade. O meu negócio alienígena aqui. Calma aí. Você ouviu o que eu respondi, Lucélia? Conseguiu responder? Conseguiu ouvir? Deixa eu ver aqui. Então, vou explicar novamente ali para a Lucélia. Então, Lucélia, é possível sim, né? Você morar, ter uma loja num bem tombado, tá? Desde que respeite o que foi estabelecido no tombamento, tá? Então, partindo de uma outra visão, né? É importante que um prédio histórico tenha uso, né? Porque um prédio histórico sem uso, ele vai se deteriorar no tempo. Né? Então, claro, a ideia é que ele seja o uso seja o que privilegie o cultural, né? Que valorize o prédio. Né? Mas melhor um prédio ainda em manutenção, né?
e um pouco descaracterizado do que ele demolido, né? Então vamos lá, pessoal. Então vamos, já que a gente começou a falar da Casa da Boia de Paranaguá, alguém mais quer falar sobre a Casa da Boia? Para que a gente possa ir por etapas? Sei que o Sadraque, eu já vi o teu comentário lá, tá, Sadraque? Só um minuto. Vamos ver só o pessoal de Paranaguá. Paranaguá primeiro, galera. Por favor. Isso, Giovanni, exatamente, né? A questão da isenção do IPTU, né? O incentivo para quem apoia os projetos de manutenção, né? Que até pode ter, se eu não me engano, um desconto, né? No imposto. É, então, existem iniciativas, são essas pequenas iniciativas que podem ajudar, né? Porque muitas vezes também o Estado, ele não tem, não tem um orçamento para manter aquele prédio, né? Então, as parcerias aí, desde que na tutela do Estado, né, ele organizando, né, essa parceria, né, você pode ter boas situações, né? Isso, do IPTU e do ICMS, muito bem. Quem mais de Paranaguá aqui? Deixa eu ver. O pessoal já tá do Sarandi aqui. Pera aí. Olha, que ele fica registrado no chamado livro Tombo, Lucélia, sabe? Hoje, né, com a internet, você tem como saber os bens tombados, né? Agora, não sei se naquela época, né, é, se naquela época lá, naquela época acho que não tinha, né? Então eles teriam que consultar na prefeitura. O documento seria o livro Tombo que fica na prefeitura, tá? Meu Deus, vamos lá, peraí agora, calma aí. Vamos ver então Sarandi, tá, pessoal? Se eu esqueci de falar de alguém é porque tá muito rápido aqui. Sarandi. Sarandi sobre a Vila Itaroró. Isso aí, pessoal. Vocês estão bastante participativos, isso aí. Não tô nem conseguindo ler tudo. Interessante que na Vila Tororó, né, você vai ter uma outra questão para ser analisada, né, que é a questão da moradia, né. Então, muitas vezes essas questões acabam se misturando, né, tanto a questão cultural quanto a questão social, no caso da moradia, né. Luto pelo direito de morar no local e restaurar o local para manter a memória, né. É, uhum. Então, veja que muitas vezes, né, existe por que é uma situação conflituosa, né? Porque então veja, a relação não só do poder privado com o poder público, mas também na iniciativa da população em que você não tem, né, o apoio do governo, né? Então, é por isso que a gente fala que o patrimônio no Brasil hoje, as questões patrimoniais no Brasil hoje, ela é conflituosa demais. Exatamente. Então você tem, de um lado, o governo pedindo desocupação, né, da Vila Tororó, e o outro o pessoal querendo preservar e morar, né? Muito
Muito bem. E a fábrica da Vemag, eu vi que o Sadraque colocou, o Sadraque poder colocar o comentário dele de novo aqui para eu ver? O descaso do governo quanto à preservação da memória do patrimônio que foi tão importante para o país, né? A fábrica da Vemag, né? Um patrimônio industrial, né? Que a gente pode ver. Então, pessoal, quando a gente fala então no patrimônio desses lugares, né? Veja quantas coisas aconteceram, né? Não no entorno desses patrimônios e dentro desses patrimônios, né? E o alcance que teve, né? Então, você pode ter pessoas que tiveram um carro, né? Da Vemag, por exemplo, e o fato de ter essa fábrica preservada, por exemplo, poderia ter uma ativação da memória dessas pessoas, né? Gerar aí uma relação de qualidade de vida. Oh. Uhum, exatamente. E até hoje o patrimônio industrial, ele é um patrimônio aí que é uma daquelas novas ramificações, digamos assim, que a gente viu bem no início da aula, né, que tanto o industrial quanto o ferroviário, né, não tem o seu devido, a sua devida atenção pelo poder público, né. O que a Edileia falou, né, a Volkswagen que prometeu continuar com a fabricação dos carros e não fez, né. Olha que legal, a Franciele falando que tinha um carro, né, na família dela, um Vemag. Uhum. Muito bem, pessoal. Então foi só um exemplo, né, gente? Esses vídeos aí são vídeos curtos para a gente poder, para vocês poderem, quem puder assistir todos, né? Toda a série, é bem legal, tá? E é o interessante de ver essas iniciativas que você tem pelo Brasil. Você vai ter tantas iniciativas boas, né, de preservação desse patrimônio, de, digamos assim, utilizar uma maneira inteligente, esperta, interessante, né, de uso desse patrimônio, e infelizmente você vai ver casos, né, e talvez aí, se a gente for pensar a maioria, né, no texto da Simone Sifoni, ela fala do mapa da desigualdade desse patrimônio no Brasil, onde você tem poucas intervenções concentradas em determinadas áreas, né? E muitas vezes esse patrimônio não aparece, né? Então, a ideia de você preservar um patrimônio cultural também mexe com a ideia da consciência social, né? Do respeito à cultura do próximo, tá? Então, e também reconhecer a nossa história, né, gente? A história e preservar a memória da população, tá bom? Eu acho que é isso, pessoal. Mais alguma pergunta, mais alguma dúvida aí? Eu acho que é isso. Tá? Pessoal, lembre-se que o fórum tem prazo, tá? Tem prazo para fazer o fórum. É a única atividade que está com o prazo, digamos assim, estabelecido, dia 10 ou dia 23, se não me engano ali. Então, não demorem para fazer, porque lembre que vocês têm que comentar. Então, veja se vocês conseguem fazer nessa semana aí, já ir postando no fórum. Deixa eu ver aqui. O questionário. O questionário fecha dia 10 de abril, né? O questionário fecha dia 10 de abril. Beleza, pessoal? Então, assim, ó, bom final de semana para vocês, tudo de bom, tá? Estou à disposição na plataforma, pode me enviar mensagem, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a web, que não deu tempo para responder, eu mando para vocês, tá? Tem atividade agora, tá? Veja se já está liberada. Por favor, alguém dá um ok se estiver liberada lá. Atividade para confirmar a presença. Tem atividade até às 18 horas, tá, pessoal? Então, lembre-se, até às 18 horas, tá? Até às 18 horas. Essa atividade para confirmar a presença. Tá? Clica lá na aba web conferência, tá? Clica lá na aba web conferência, vai estar lá a atividade, tá? Tem atividade, a primeira atividade para confirmar presença,
Tá? Vocês têm até às 18 horas. Tá ok? É isso então, galera. Bom final de semana, tudo de bom, tá? Um abraço aí pro pessoal de todos os polos e até aí a próxima web. Beleza, galera?